Olá, seja bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Allan Kardec, ao iniciar este capítulo, nos remete ao Evangelho de Mateus, em que diz o seguinte: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, sentou-se e começou a ensinar o povo, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, o que é uma bem-aventurança? Bem-aventurança é um estado de plena felicidade. Então Jesus começou a ensinar para aquela multidão que o ouvia ali no monte lições de como se alcançar a plena felicidade. E começou com esta bem-aventurança, com esta lição: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E que reino dos céus é esse? Quando nós falamos o reino dos céus, como ele não é aqui, é na vida futura. A vida que nos aguarda, porque somos espíritos imortais. Estamos aqui vivendo a nossa vida, reencarnados neste corpo de matéria, para nos prepararmos para viver uma vida plena de felicidade no reino dos céus. E por que Jesus então mencionou os pobres de espírito? Porque na nossa linguagem corriqueira dá a impressão que Jesus falava de pessoas com poucos recursos, não é verdade? Ah, fulano é um pobre de espírito. A gente deveria pensar que o bom seria a pessoa que fosse rica de espírito. Mas Jesus disse pobre de espírito. É que Jesus se referia a uma virtude fundamental para que nós alcancemos a vida plena de felicidade neste chamado reino de Deus, que é a humildade. É a humildade que Jesus se referia. Bem-aventurados aqueles que são humildes, porque destes é o reino de Deus. Para entendermos melhor, vamos pensar um pouco no oposto da humildade. Uma pessoa que não seja humilde, ela é uma pessoa arrogante, orgulhosa, cheia de empáfia, cheia de razão. Aquela pessoa que se vê como capaz de fazer qualquer coisa, de estar acima de qualquer situação. E esta vida, nesta convicção de orgulho, pode nos levar a enganos. Por exemplo, se nós somos arrogantes, orgulhosos e acreditamos que estamos no comando de todas as situações, provavelmente teremos muita dificuldade de manter o equilíbrio e a paz se de repente vivermos uma situação em que tudo à nossa volta se modifica, uma situação inesperada, algo que nunca aconteceu antes, que modifica tudo no mundo. Nós de repente vamos constatar que nós não tínhamos o controle de tudo, e isso provavelmente vai causar sofrimento, desequilíbrio, perda de esperança, tristeza. Por isso é que Jesus se referiu à humildade. A humildade, quando nós conseguimos viver com humildade, não significa viver com poucos recursos, uma vida simples, não tem relação com a condição material de ninguém. A humildade é um estado de espírito, é uma maneira de encarar a vida. Viver com humildade é viver com simplicidade, sem apego, sem nos preocuparmos, sem nos desgastarmos com as coisas que são transitórias. Viver com humildade é reconhecer que nós somos parte de uma cadeia de comando, que nós somos todos importantes aos olhos de Deus, mas existem instâncias superiores a nós.
às quais nós nos reportamos e devemos respeito, amor e, por que não, obediência. Se nós somos orgulhosos e arrogantes, vai ser muito difícil olharmos sequer para esta divindade, porque é difícil para o orgulhoso dobrar a cerviz a um Deus, a um ente superior. A humildade nos permite viver em paz e nos prepara para este reino de Deus. Só entra neste reino de Deus quem reúne um conjunto de virtudes que nos torna compatíveis com os seres elevados e evoluídos que se encontram neste reino de Deus. Em muitas circunstâncias, em todas as circunstâncias, Jesus se refere à humildade como uma das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho como um dos vícios que nos afastam de Deus. Então, em dias difíceis, se nós conseguirmos cultivar esta virtude da humildade, do viver com simplicidade, com desapego, com amor, realizando boas obras, a nossa vida será sempre uma vida de luz, de paz, de fé, de confiança, sem medo, sem ansiedade, sem temor. Neste mesmo capítulo de Mateus, Jesus faz uma referência a este brilho, a esta contribuição que nós podemos dar ao mundo realizando boas obras. Porque lá ele diz assim: brilhe a vossa luz, para que todos vejam as vossas boas obras e deem graças a Deus que está nos céus. Então brilhemos a nossa luz, vamos viver em paz. Se todos à nossa volta estiverem em desespero, em desesperança, em sofrimento, em dor, que sejamos nós a alavanca, a luz, a lamparina, aquele ponto de calma e fortaleza que ajuda todos à nossa volta a viver melhor. Obrigado por nos assistir. Compartilhe este vídeo com a sua família, com os seus amigos. Ajude a espalhar a luz. Você é parte importante nisso. Curta, comente, compartilhe. Estejamos em paz todos os dias. Que Jesus nos abençoe e que permaneçamos na sua paz.